O famoso xaropinho do programa do Ratinho estará no Circo Moscou neste final de semana. Daqui a pouco você vai conferir mais informações. Reforma previdenciária. Passou no primeiro turno, a partir do dia 6 de agosto, votação no segundo turno, depois vai para o Senado. Vamos a Brasília, o momento da reforma da Previdência, você confere. Depois de uma semana agitada, a segunda-feira na Câmara foi tranquila até demais. Apesar da pressa do governo e do presidente da Casa de aprovar a reforma da Previdência, a proximidade do início do recesso esvaziou o parlamento. Para votar o texto em segundo turno, são necessárias 5 sessões plenárias, o chamado interstício. Mas, das 3 reuniões marcadas para hoje, 2 foram canceladas por falta de quórum. O cenário fez com que a Câmara desmarcasse as demais sessões previstas até a quarta-feira, último dia de trabalho antes do recesso parlamentar. As atividades só serão retomadas no início de agosto e a previsão é de que a Previdência seja votada no dia 6. Ainda assim, nas vésperas do dia 6, logo do retorno dos deputados, é possível também correr com essas sessões para que não percamos tempo aí com o segundo turno. O governo sempre vem e quer votar tudo logo. Nós conseguimos fazer obstrução e levamos dias para votar em primeiro turno. Portanto, nós faremos todos os destaques possíveis. Depois de ser aprovada na Câmara em segundo turno, a reforma da Previdência segue para o Senado. Lá, o texto precisa passar por análise na Comissão de Constituição e Justiça e depois por votação em 2 turnos no plenário. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, calcula 60 dias de tramitação do texto na Casa, prazo que contraria a previsão do governo, que é de 45 dias. A PEC principal, eu acredito que em 45 dias no Senado é muito otimismo, mas com 60 dias é um tempo confortável, agosto e setembro. Durante evento no Rio de Janeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a reforma da Previdência terá que ser novamente discutida daqui a alguns anos. Qual era a primeira coisa para buscar o equilíbrio fiscal? A reforma da Previdência. Felizmente ela está encaminhada. Não da forma que nós, governo, gostaríamos, mas existe um velho aforisma no meio militar que diz o seguinte, que o ótimo é inimigo do bom. Então vamos ter uma reforma boa e não a ótima. Daqui a 5, 6 anos nós vamos estar discutindo novamente isso aí. Muito bem, aqui no estúdio, ex-deputado federal Pedro Pavão. Pavão, passou no primeiro turno a reforma da Previdência da Câmara Federal. A partir de 6 de agosto, votação em segundo turno, depois o Senado. Como está vendo até agora? Eu entendo que essa mudança foi fundamental. Aliás, era uma expectativa geral. A opinião pública foi conscientizada da necessidade dessa mudança. O Congresso atendeu o chamamento do governo. Eu entendo que essa é uma decisão não apenas só do governo, é uma decisão do governo, do Congresso e da opinião pública, que sabe que no futuro, se não houver essas mudanças, não haverá recursos para o pagamento daqueles que são aposentados. Então, é uma generalização da necessidade desse projeto, que foi votado já no primeiro turno, e eu me senti realizado. Agora, vem o segundo turno, já em agosto. Eu tenho uma opinião, apenas um pensamento pessoal, a necessidade da inclusão dos estados, agora já no segundo turno da Câmara dos Deputados. Porque se isso voltar para o Senado, e no Senado aplicarem as mudanças, aceitando a inclusão dos estados, volta novamente para o Congresso, volta para a Câmara, e aí a coisa complica um pouquinho mais, há uma demora a mais. Então, na minha intenção, no meu pensamento, que já no segundo turno houvesse as mudanças para que não aconteça no Senado. E lá no Senado, definitivamente, se faz os 2 turnos, primeiro e segundo turno, liquidando de uma vez por todas o anseio de toda a opinião pública, a maioria, naturalmente, porque nós sabemos que a esquerda não quer
A esquerda quer o pior, nós queremos o melhor. Nós queremos um país ativo, nós queremos um país evoluindo e não retroativa, que nem aconteceu com a Venezuela, que acontece com Cuba, acontece com outros países que não querem o crescimento. Não, eles têm que entender de que o país tem que mudar, e mudar para melhor. Esta mudança já inicia-se um procedimento de mudanças e a expectativa dessa mudança, há um crescimento generalizado com a mudança já da Previdência. Naturalmente virão outras mudanças, mas essa é importante que aconteça já, até na pior das hipóteses, com mais 2 meses que nós vamos ter pela frente no Senado. Nós estamos em agosto, setembro, outubro. Em outubro nós tenhamos o final da votação, em definitivo, da criação da nova lei da Previdência. Bem, comerciante, comerciário, reforma trabalhista, a novidade que já está vigorando, o comércio pode agora funcionar aos domingos e feriados. Seu comentário. Eu conversei ainda hoje com o prefeito Daniel de que o município tem que fazer as suas reformas também. Essas decisões do governo federal, ela tem que ser acompanhada pelos municípios, porque o município é que regulamenta a lei municipal, tem que ser votada na Câmara, tem que ser encaminhada pelo prefeito, e eu já tive esse contato com ele. Eu entendo de que essas mudanças estão trazendo a coisa mais fundamental de tudo, é novos empregos. Aqueles que não entenderem de que isso não está oferecendo emprego, eu ainda vejo alguns ignorantes dizer, não, é escravidão, o cara vai ter que trabalhar sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, vai emendar. Não, ninguém vai trabalhar sem receber, ninguém vai ficar desempregado com essa abertura, a expectativa de novos empregos. Isso é a coisa mais linda do mundo. O governo está dando uma abertura que é fundamental e que tem que ser entendido, de que isso vai trazer novos empregos. O que vai trazer novos empregos é a situação que nós estamos vivendo hoje, de 13 milhões de pessoas desempregadas. Essa expectativa de trabalhar sábado ou domingo não é escravidão. Ninguém vai trabalhar sem receber, e todo mundo quer trabalhar e receber o seu salário. Portanto, aprovo essa medida, entendo que tem que ser implantado aqui também na nossa cidade de Marília, porque outras empresas estão vindo aí, no caso, e que vão, elas já vêm, a Avan já vem daqui com nova mentalidade, abrindo o comércio sábado, domingo, tudo mais. Houve um acordo com o Sindicato dos Empregados, isso é muito produtivo em todos os sentidos, nesse entendimento. Naturalmente, outras empresas vão fazer isso, e o próprio governo municipal vai acompanhar essa evolução, que é fundamental, abertura de novos empregos. Bem, toda vez que o Pavão vem aqui, eu faço a pergunta. SESC, a regional em Marília. E aí, Pavão, o projeto está pronto, a área já definida, só falta começar. E aí? Eu quero que vocês fiquem tranquilos, sossegados. Nós tivemos uma reunião, isso não poderia nem ser dito e não posso falar. Mas você pergunta como é que eu vou fazer. Nós tivemos uma reunião hoje com o pessoal do SESC de São Paulo e o prefeito, porque havia um probleminha dentro da área. Foi mudado, foi modificado, o prefeito de pronto atendeu as necessidades, e vocês podem ficar tranquilos, que nós temos que até aguardar um pouquinho para sortar o rojão já, porque vai a concorrência, e após a concorrência eu vou vir aqui, pessoalmente com vocês, fazer uma festa aqui com vocês, explicar o que está acontecendo. Aguarde um pouquinho só mais, porque é importante. Porque você me antecipou, a imprensa de Marília tem que tomar conhecimento generalizado daquilo que pode acontecer, mas parabéns ao prefeito, parabéns ao pessoal do SESC de São Paulo, e está caminhando satisfatoriamente ao início da obra o mais rápido possível. Bem, só para a gente concluir, destaque final, o país precisa voltar a crescer, gerar empregos no dia do comerciante. O destaque final, Pedro Pavão. Parabenizar a todos aqueles que suportam as cargas tributárias existentes no nosso país e que têm que ser mudadas. Nós sabemos
que a lei tributária, a trabalhista, aliás, a trabalhista já aconteceu, vai ser modificada ainda para melhor, a Previdência está vindo aí, a fiscal tem que ser mudada, vai ser mudada a tributária fiscal, a tributária e a fiscal tem que ser mudado, vai mudar. Eu acredito muito no Brasil, eu sempre acreditei no país, eu sempre trabalhei, olha, eu vou me orgulhar de dizer para vocês de que ser marilhense e ser brasileiro é a coisa mais linda do mundo. Eu tive a felicidade de estar agora 6 dias no Pantanal e vi uma jazida de manganês. E eu perguntei para um técnico daqueles que estão lá, é a Vale que está movimentando lá agora, tem manganês, material para o ferro, para 400 anos. 400, peraí, as montanhas que tem lá, 400 mil anos, a produção do nosso país. Nosso país é o país mais rico do mundo em produtos, materiais, tudo mais, de produção. E nós não estamos sabendo explorar isso aí. Esse país estava na mão de gente inconsequente, que não tinha capacidade de saber o quanto vale o nosso país. E nós temos que dar parabéns para todos aqueles que estão trabalhando no sentido de que o nosso país sai disso o mais rápido possível e de uma forma diferente daquelas que têm saído até então atrás. Parabéns aos empresários, parabéns aos comerciantes, porque é uma máquina. Hoje, se tem o comércio, tem um emprego. Se não tem o comércio, não tem o desempregado. Se não tiver empresa, tem o desempregado. Nós precisamos ter o empregado e a empresa. Os dois são parceiros para o bem de um país melhor. Muito bem. Obrigado, Pedro Pavão, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Marília, o nosso convidado especial nesse Dia do Comerciante. E ele falou sobre a expectativa também do empresariado da questão da reforma tributária, tanto internamente como também na hora de exportar. Você confere. Uma das missões da empresa do Pedro é vender bebidas e alimentos brasileiros pelo mundo. Mas competir não é fácil, quando 1/3 do preço dos produtos se deve a impostos em cascata cobrados aqui. Toda a compra da cadeia de produção foi tributada. Trazer um produto de fora também pesa, muito além do que está nos contêineres. Quando você importa um produto, ele chega a custar 2,5 vezes ou até quase 3 vezes o valor de fácil, ou seja, o valor que você pagou por ele lá fora. Então isso realmente é penoso para quem importa. Penoso e trabalhoso. No ano passado, a indústria gastou 37 bilhões de reais só para apurar os tributos. Com tantos problemas para resolver, reformar o sistema tributário no Brasil se tornou ainda mais desafiador depois do acordo assinado entre Mercosul e União Europeia, que vai mexer nos negócios de exportação e importação. Com o acordo, 92% dos produtos do Mercosul terão tarifa zero em 28 países europeus. Em contrapartida, o Brasil e seus parceiros de bloco vão eliminar tarifas em 91% dos bens da União Europeia. Por enquanto, as propostas de reforma tributária debatidas no Brasil focam na simplificação do sistema. A ideia é trocar os principais impostos, como ICMS e IPI, por um único tributo. Ainda não está claro se haverá redução da carga tributária, nem como ficariam as regras para o comércio exterior. A reforma tributária é fundamental para que essa integração com a União Europeia viabilize o produto nacional, porque aí nós passaremos a ter uma vantagem competitiva que os nossos concorrentes não terão. Vamos aguardar. E o ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, volta a ser destaque na imprensa. Toffoli atendeu a pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu inquéritos com dados do COAF. Como manchete,
Janaína Pascoal classifica a decisão de Toffoli como preocupante e chefe da Operação Lava Jato no Rio diz que o Supremo está barrando com a decisão a maior parte das investigações da lavagem. Coordenador da Lava Jato do Ministério Público Federal do Rio, Eduardo El-Haj, afirmou agora há pouco que a decisão de Toffoli vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. É polêmica. E daqui a pouco você confere projeto comunitário do CDHU, na Zona Sul de Marília. E Xaropinho, ele do programa do Ratinho, será a atração deste final de semana em Marília, no Circo Moscou. E ainda como destaque, tarifa de ônibus mais cara a partir desta quarta-feira em Garça. E sai a lista de aprovados do vestibulinho da ETEC de Visate. Matrículas começam nesta quarta-feira. Já, já. Vamos. São dois, só ele.